Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, falando de Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Até aqui, até o versículo 21, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa inativa, uma pessoa parada, vamos assim dizer. Não. Sendo Deus, ele é responsável por uma vasta obra, ou por uma série de operações, de ações, vamos assim dizer. Desde o início do mundo até a consumação de todas as coisas, o Espírito Santo agiu, o Espírito Santo age, e o Espírito Santo continuará agindo para que assim ele possa cumprir os santos e soberanos propósitos de Deus em relação às nossas vidas. De certa forma, em aulas anteriores, a gente já viu algumas dessas operações, algumas dessas ações que o Espírito Santo ele opera ou ele realiza, propriamente dito. No Antigo Testamento, por exemplo, em um estudo específico, a gente viu que o Espírito Santo ele participou da criação. A gente viu que o Espírito Santo ele capacitou determinadas pessoas para funções específicas lá no Antigo Testamento. A gente viu também que o Espírito Santo ele trabalhou no processo não só de revelação da palavra de Deus, mas do próprio registro em si de tudo aquilo que Deus ele revelara. Então, a gente já observa por aqui que o Espírito Santo, conforme nós falamos agora há pouco, ele não é inativo, não, muito pelo contrário. Ele está presente, ele está ativo, ele está trabalhando. A partir de hoje, do estudo de hoje, especificamente falando, a gente vai aprofundar as nossas análises, as nossas considerações sobre as operações do Espírito Santo, sobre o agir, sobre o trabalhar do Espírito Santo de acordo com o ensino da palavra do Senhor. É muito difícil a gente poder considerar todas as realizações que o Espírito Santo ele opera, porque são muitas, são variadas. A gente vai tentar aqui especificar algumas delas para que assim a gente possa ampliar o nosso conhecimento em relação a esse assunto. Então, a gente vai procurar subdividir, vamos assim dizer, essas operações do Espírito Santo em 3 estudos. O primeiro, a gente vai começar hoje. A gente vai ver o Espírito Santo operando na vida e no ministério de Jesus Cristo. Domingo que vem, daqui a uma semana, a gente vai ver o Espírito Santo operando nos crentes. Daqui a 15 dias, se o Senhor permitir, a gente vai ver o Espírito Santo operando na igreja. Estava com vontade de ver tudo isso hoje, mas comecei a estudar e disse, não tem condições. Então, vamos dividir por etapa e assim a gente poder fazer um estudo mais detalhado, um estudo mais acurado. Então, veja, esse tema geral, que é a operação do Espírito Santo, ele vai ser visto em 3 estudos. Repito, o Espírito Santo agindo na vida e no ministério de Jesus Cristo, o Espírito Santo agindo na vida dos crentes, o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Então, hoje, a gente vai começar pela primeira operação do Espírito propriamente dito, ou seja,
aquela que ele faz, aquela que ele exerce na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, olhando um pouco para trás, olhando um pouco para o passado. O ministério do Espírito Santo, ele só pode ser entendido, ele só pode ser compreendido e avaliado de modo correto, de modo certo, quando a gente tem uma visão cristocêntrica. O que é isso? Tendo Cristo como centro das coisas. As obras que o Espírito Santo ele realiza, e a gente já viu isso em estudos anteriores, tem como objetivo lançar luz para a pessoa de Jesus. Tanto é que quando Cristo, lá no Evangelho de João, ele faz a promessa acerca do Espírito Santo, Cristo chega e diz: ele há de me glorificar, ou seja, o Espírito Santo há de glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Eu até usei essa ilustração no estudo domingo passado. O Espírito Santo ele funciona, entre aspas, meio como que um holofote, lançando luz para a pessoa de Jesus. Então, é essa compreensão, é esse entendimento que a gente deve ter quando a gente pensa na pessoa do Espírito, quando a gente fala das operações do Espírito, sobretudo quando nós relacionamos as operações do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Então, o título, o tema da nossa aula na manhã de hoje é justamente esse: as obras do Espírito Santo sobre Jesus Cristo na vida e no ministério de Jesus. Só que, antes da gente desenvolver a nossa aula de hoje, se eu perguntasse aos irmãos, se eu perguntasse às irmãs, se vocês poderiam me dar algum exemplo do operar do Espírito Santo sobre Jesus Cristo na sua vida, no seu ministério, qual exemplo os irmãos poderiam me dar? Daquilo que o Espírito Santo fez em relação a Jesus, daquilo que envolveu a operação do Espírito Santo na vida de Jesus. Será que a gente teria algum exemplo a ser destacado dentro desse item, dentro dessa consideração? O que é que os irmãos responderiam? O que foi que o Espírito Santo fez em relação a Jesus? Será que teria algum destaque? Será que a gente traz à nossa mente alguma lembrança de alguma ação específica do Espírito Santo sobre a vida de Jesus? Quem está falando aqui, uma lista já considerável, né? Nascimento, batismo, ressurreição. Já temos 3. Quem mais falou? Ascensão aos céus. Será que o Espírito Santo operou na ascensão de Jesus? Vamos ver. O que mais? Que mais? Será que nós temos mais operações do Espírito na vida de Jesus? Nas ações que Cristo fez, expandindo o reino de Deus. Ótimo. Que mais? Mais uma para a gente fechar. Na tentação. Pronto, já posso ir embora. Os irmãos já sabem o que a gente vai estudar hoje pela manhã. Já falaram os 5 pontos da aula. Então pronto, podemos agora só repassar o versículo e todo mundo vai para casa. Vamos fazer assim? Já me disseram, então pronto, não precisa mais dar aula aqui hoje de manhã, todo mundo já sabe. Mas vamos especificar, vamos esmiuçar. A gente vai ver justamente isso. Essas 5 operações, e eu quero aqui ver se dá tempo. Se Deus quiser, vai dar tempo. Eu quero ver essas 5 operações que o Espírito Santo ele realizou em relação a Jesus. E a gente vai ver, pelo menos dentro dessa sequência, no seu nascimento, depois no batismo, depois na tentação, depois na expansão do Evangelho e também na ressurreição, no sacrifício e na ressurreição. Então são várias as operações, são vários os trabalhos que o Espírito Santo ele realiza ou realizou na vida e no ministério de Jesus. Pelo menos 5. Então vamos lá, vamos esmiuçar. Vamos lá, vamos trabalhar de maneira mais detalhada em relação a esse ponto. O primeiro deles, o Espírito Santo e o nascimento virginal. O Espírito Santo e o nascimento virginal. A gente não pode deixar de considerar. A gente não pode deixar de ver esse aspecto. Quando a gente pensa, irmãos e irmãs, na encarnação do Verbo,
e a encarnação do Verbo no nascimento de Jesus Cristo, a gente vê de maneira muito clara, de maneira muito precisa, a atuação que o Espírito Santo realizou para que assim Cristo fosse concebido e nascesse da Virgem Maria. Houve um papel, houve um agir especial do Espírito Santo nesse propósito. Abram, por favor, aí as suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Pensar no Espírito Santo em relação a Jesus é nos lembrar logo do seu nascimento virginal, ou seja, que ele nasceu de uma virgem, através de uma obra sobrenatural, operada pelo Espírito Santo. Lucas 1, versículo 35. Eu vejo aqui, e de fato deve ser visto dessa forma, como mais um dos grandes milagres de Deus. Mais um dos grandes milagres de Deus, porque o curso natural é que uma vida venha a ser gerada com a participação de um homem, com a participação de uma mulher. Mas aí, em relação a Jesus Cristo, observou-se uma forma sobrenatural, que vai além, está acima do natural. E, justamente por causa disso, é nesse ponto que a gente vê o quê? A atuação do Espírito Santo. A concepção de Jesus, o nascimento de Jesus, não obedeceu às leis da natureza. Ele não pode ser explicado cientificamente. Ele tem que ser visto, ele tem que ser considerado a partir dos olhos da fé. Por quê? Porque foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo na Virgem Maria. Então, a gente não pode deixar de ver o nascimento de Jesus sob esse prisma, ou seja, mais um dos milagres de Deus. Então, o texto diz o seguinte, Lucas capítulo 1, versículo 35. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, no caso a Maria, veja, descerá sobre ti o Espírito Santo, olha só aqui, a atuação do Espírito na Virgem Maria, ele desceria sobre a Virgem Maria. Segue o anjo, e o poder do Altíssimo te envolverá, poder de Deus envolveria a Virgem Maria. Segue a palavra de Deus. Por isso, também, o ente que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Nascimento virginal. Por que o anjo falou isso? Porque o anjo deu essa explicação. Se você for para o verso anterior, o verso 34, especificamente, a parte final do verso 34, você vai ver que Maria faz uma pergunta ao anjo. Porque ele anunciou que ela daria à luz a um filho. Mas aí ela chega e pergunta, no final do versículo 34, como será isto? Como será isto? No final do versículo 24, pois não tenho relação com homem algum. Então, como é que eu vou engravidar? E ele vai e explica. O Espírito Santo vai te envolver, o poder do Altíssimo te envolverá, e aí o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando a gente pensa nessa questão do nascimento virginal de Jesus, a gente vê que esse processo, ele resultou em duas realidades. Duas realidades. Que é interessante porque essas realidades, elas explicam o fato de Jesus Cristo ter tido esse nascimento sobrenatural. A primeira realidade, ou seja, no fato do Espírito Santo ter agido e ter operado na Virgem Maria para que ela pudesse engravidar, conferiu, veja, a condição de Jesus de ser livre do pecado original. Ou seja, pelo fato do Espírito Santo ter operado na Virgem Maria, fez com que Jesus Cristo ele fosse livre do pecado original. Todos aqueles que descendem de Adão, eles herdam a natureza pecaminosa. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo fala acerca disso. Contudo, com Jesus Cristo não foi assim. Uma vez que o Espírito Santo agiu na Virgem Maria,
ele garantiu que a natureza humana de Jesus, ela fosse livre de quê? Do pecado. É diferente do que acontece comigo. É diferente do que acontece com você. É diferente daquilo que acontece com todos nós. A gente já nasce com a semente do pecado implantada na nossa natureza. Tanto é que o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele diz que nasceu em pecado, e em pecado ele foi concebido por sua mãe. Então, existe um determinado mistério que mostra justamente essa ligação. Ou seja, a gente já nasce com o pecado. Com Cristo foi diferente. E por que foi diferente? Porque ele foi concebido por uma ação direta, sobrenatural, milagrosa do Espírito Santo. Reverendo Leandro Lima, sobre esse ponto, ele afirmou o seguinte, achei bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. Abro aspas. Ele diz, na encarnação, no nascimento virginal de Jesus, o Espírito preservou a Jesus da mancha do pecado original, que é a herança de todo ser humano. E ele complementa, fazendo com que ele, ou seja, com que Jesus tivesse uma natureza imaculada, uma natureza santa, sem a menor mancha do pecado. Olha só a diferença de Jesus para nós. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo na Virgem Maria. A gente não obedeceu a esse processo, por isso que a gente já herda a natureza pecaminosa. Então veja, que o Espírito Santo ele agiu na Virgem Maria, a partir disso nos trouxe a Jesus Cristo, Filho de Deus, sem pecado, sem contaminação alguma do pecado. Foi a primeira coisa. A segunda, uma vez que Cristo teve esse nascimento sobrenatural, esse nascimento diferenciado, ele foi capacitado, a sua natureza humana, ela foi capacitada para cumprir a missão de Redentor. Ou seja, o Espírito Santo dotou o homem Jesus, a natureza humana de Jesus, com todas as capacidades para que ele fosse o Salvador do mundo. Um grande estudioso da palavra, já falecido, Rod, ele falou o seguinte, em relação ao Espírito Santo, no que diz respeito à encarnação do Verbo. O Espírito Santo, ele formou o corpo, o Espírito Santo, ele formou a alma humana de Cristo com todas as qualificações para realizar a sua obra de Redentor. É por isso que Cristo ele é o Redentor perfeito. Ele foi capacitado para isso. A sua natureza humana foi capacitada para isso. E quem foi que participou desse processo? O Espírito Santo. Às vezes a gente só pensa no fato, né? Que fato? Cristo nasceu da Virgem Maria. O Espírito Santo ele operou para que ele tivesse essa concepção sobrenatural. Mas isso resulta em quê? Pelo menos essas duas coisas. Ele não herda a natureza pecaminosa como a gente herda, e ele é capacitado, a sua natureza humana ela é capacitada para fazer o quê? Para realizar a sua obra ímpar de Redentor, de Salvador do mundo. Então, tudo isso aconteceu por causa da operação do Espírito Santo. É o primeiro agir, é o primeiro operar do Espírito Santo na vida do ministério de Jesus, logo na sua entrada nesse mundo, logo no seu nascimento. Sabe, nascimento, ou concepção, melhor dizendo, sobrenatural. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Tem muitos textos que a gente cita no material. Eu não vou fazer a leitura de todos, porque senão cada ponto seria uma aula. E aí eu falo, mais uma vez, quem quiser o material, você vai ver esses textos, que é um mini manual de teologia. Mini manual de teologia. Então, tem muita coisa aqui que você pode ler e aprofundar o seu estudo. Ok? Então, em relação ao primeiro ponto, alguma dúvida, alguma pergunta? Qual foi a primeira atuação? Qual foi o primeiro agir do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo no seu nascimento? Não qualquer nascimento, mas no seu nascimento virginal, quando ele foi concebido de maneira miraculosa na Virgem Maria. O segundo momento, a segunda operação do Espírito Santo na vida de Jesus, o batismo. Abram aí, por favor, meus irmãos. Mateus capítulo 3.
Eu agora me lembrei, né? Quando o anjo apareceu a Isabel, Isabel era prima de Maria. Ele havia dito que o filho de Isabel ele já seria cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, né? Então já estava ali presente. E aí a gente vê a questão do mistério de Jesus Cristo. Você vê aí que o Espírito Santo sempre está presente na vida do povo de Deus, né? Sempre está presente na vida do povo de Deus. Aí aqui, ó, Mateus 3,16. Mateus 3,15 tem um diálogo de João Batista com Jesus. Aí no 16, ó, batizado Jesus. Mateus 3,16. Mateus, viu? Por favor. 3,16. Aí diz o seguinte, ó. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu, olha só, o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E aí só para complementar. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o Espírito Santo atuando no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, não houve qualquer tipo de mudança em relação à sua essência, em relação à sua natureza. Ele era santo e permaneceu santo. E assim o foi. Nem tampouco no batismo de Jesus houve uma mudança da relação dele, Jesus, com Deus Pai. Não. O batismo de Jesus foi um ato histórico. Um ato feito aqui na história humana, na história da humanidade, que teve como objetivo confirmar a capacitação do Espírito sobre a pessoa de Jesus Cristo, para que ele, Jesus Cristo, realizasse a obra de Deus. E aqui eu faço questão de frisar, confirmar a capacitação, porque capaz ele já era, porque já era Deus. Mas houve aquela declaração para que as pessoas que estavam ali presentes, elas pudessem ouvir, inclusive ver, não é? Porque a pessoa do filho já sabia disso, mas as pessoas que estavam ali não sabiam. Então, quando houve o testemunho do céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ali foi o fato histórico que mostrou que Jesus estava apto para desenvolver a obra de Deus. E foi justamente por causa disso que o Espírito Santo ele está presente ali no batismo de Jesus. Olha só, gente. Abram, por favor, livro de Atos. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Olha só o que a palavra de Deus fala em relação a esse ponto. Atos capítulo 10, versículo 38. Alguém até usa essa ilustração, e eu acho que ela é bem pertinente. No Antigo Testamento, quando um sacerdote ele era empossado no cargo, isso acontecia não só com o sacerdote, isso acontecia também com os reis. Eles eram ungidos. Você vai ver isso lá no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Êxodo. Cristo ele é o nosso sumo sacerdote. Quando foi que houve a unção de Jesus? No seu batismo. No seu batismo, porque ali houve a confirmação da parte do Pai que ele era o Salvador. E que ele estaria ali realizando a obra de salvação. Ele estaria sendo o nosso sumo sacerdote. Então, por isso a participação do Espírito. E é isso que Atos 10:38 nos ensina. Atos 10:38. Olha só o que diz aqui, ó. Como Deus, veja, ungiu a Jesus de Nazaré. Isso começou aonde ali? No batismo, com o Espírito Santo, no sentido de declarar, e com poder. E ele complementa, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Está vendo isso aí, Inácio? Que Deus não se apartou de Jesus. É interessante porque você tem um nascimento, no ano zero da nossa era. Quando Cristo chega a 30 anos, que no contexto judaico era quando um homem alcançava a maioridade, é diferente do que acontece hoje. Você
alcança a maioridade quando você completa 18 anos. No contexto no qual Cristo estava, era quando você completava 30 anos. Então foi lá que ele foi batizado. E logo após o seu batismo, ele vai ser o quê? Tentado. Logo após a sua tentação, o que é que vai começar? Seu ministério terreno. Ele vai começar a pregar e ele vai começar a curar as pessoas. Veja como tudo isso está entrelaçado. Começando no batismo, quando ele recebe o aval de Deus, e aí ele vai para o desafio na tentação, vencendo o desafio, ele agora vai para a realização da obra do Senhor. Então, capacitado ele já era. Agora existe essa declaração pública, histórica, que ele era o Salvador. Por isso se ouve a voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Porque desde toda a eternidade, Cristo ele já havia, a segunda pessoa da Trindade, já havia sido designado como ungido, como separado de Deus para a salvação, para a obra da salvação. Então, nos eternos propósitos de Deus, isso já era um fato. Porém, precisava ser reconhecido na história humana. E por isso Cristo ele foi batizado. Ele não necessitava de arrepender, porque quando João Batista ele batizava as pessoas. Ele batizava as pessoas por quê? Porque elas se arrependiam dos seus pecados. Cristo tinha algum pecado para se arrepender? Mesmo assim, ele foi batizado. Ele cumpriu as exigências divinas. Tanto é que o próprio João Batista, ele se surpreende. Tanto é que João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por ti. Como é que o Senhor vem a mim para que eu possa lhe batizar? Mas aquilo era necessário para que fosse um ato histórico feito no mundo dos homens e ficasse registrado, as pessoas pudessem tomar conhecimento que aquele homem, o filho de José, o filho de Maria, era o Salvador do mundo. É interessante porque apesar de tudo isso, muitas pessoas não reconheceram. Tudo isso, a voz foi para todo mundo escutar. Mesmo assim, nem todos creram. Então isso mostra um pouco da nossa natureza. Só para fechar, abra um favor aí. Isaías 61. Eu agora vou mais lento, já que eu sei que não vai dar tempo de ver tudo hoje mesmo. Vamos lá. Isaías 61. 61. O que é dito em termos de profecia em relação ao Salvador? Veja que o batismo foi só o registro do tempo. Isso já acontecia. O Espírito Santo já estava com Jesus. Já havia separado ele para isso. Olha só, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus, está sobre mim. Porque o Senhor, veja, me ungiu para fazer o quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E aí ele segue. Então veja, Cristo já tinha sido ungido para isso. O batismo foi o registro histórico disso. Quando eu falo registro histórico, para que os homens pudessem ter esse testemunho ao que já fazia parte da vontade de Deus. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse segundo ponto? A gente já viu dois. O Espírito Santo no nascimento virginal, o Espírito Santo no batismo de Jesus. Podemos seguir? Para ver mais um? Vamos lá, ó. O Espírito Santo na tentação. O Espírito Santo na tentação. Abram aí, por favor. Mateus 4. Mateus 4. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 14. Existe uma coisa aqui interessante, que muitas vezes a gente não percebe, mas que faz toda a diferença para a gente entender o que foi que aconteceu na tentação. Entender o que aconteceu na tentação. Porque às vezes a gente pensa que foi um fato isolado. Foi não, meus irmãos. Foi não. Abram aí, por favor. Mateus 4, 1 e 14. E eu já peço que vocês abram também Evangelho de Lucas, capítulo 4. Também. Porque já fica marcadinho que a gente vai para ele já já. Eu quero fazer a ligação desses dois versos. E você vai entender mais claramente o que eu quero falar. Certo? Já deixa marcadinho aí, porque aí você já vê. Tem um detalhe ali interessante. Quando foi que aconteceu a tentação? Logo após o... Está vendo aí? Logo após o batismo. Logo após o batismo. Então veja.
O versículo 17 do capítulo 3 de Mateus é quando se ouve a voz de Deus, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí, capítulo 4, versículo 1. A seguir ao quê? Ao batismo, né? Foi Jesus levado. Levado por quem? Levado por quem? Olha só. Quem foi que levou Jesus para ser tentado? Você pode perguntar, tentação é uma coisa ruim? Depende do ponto de vista. Marisa agora falou, depende do ponto de vista. Então, quem levou Jesus para o batismo foi quem? O Espírito? Foi o Espírito Santo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Veja, com que propósito? Para ser tentado pelo diabo. Está vendo aí? O Espírito Santo impeliu, levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo, ali passar 40 dias sob tentação. Sob tentação. Sob tentação. Então, veja, foi o Espírito Santo que fez isso. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Muito bem. Jesus, ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. E foi levado pelo Espírito Santo. E ali permaneceu com o Espírito durante todo aquele período da tentação. Está vendo isso aí, Inácio? Que nunca se apartaram. Veja o que Lucas fala no seu registro do mesmo episódio da tentação. Lucas capítulo 4. Jesus cheio de quem? Está vendo aí? O Espírito Santo não desceu ali não, de novo não, viu, seu Inácio? Ele já estava cheio do Espírito quando ele foi para o deserto. Ele estava cheio do Espírito e ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado, tá vendo? Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, veja, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Então, a tentação não foi um fato isolado na vida de Jesus. Um acidente, não. Era necessário Jesus Cristo ser tentado. E foi justamente por causa disso que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. E agora a pergunta de $2 milhões. Por quais razões Cristo teria que ser tentado? Que ele foi, né? Que o Espírito Santo conduziu para isso, conduziu. Mas por quê? Resistir à tentação, que mais, Gil? Começar o ministério. Resistir à tentação, iniciar o ministério. Que mais? Que mais? De forma alguma. Jesus não estava só. 2 razões, 2 motivos, pelos quais Jesus Cristo foi tentado. E por isso o Espírito Santo o levou àquela situação. Em primeiro lugar, a tentação de Jesus serviu para o seu amadurecimento, o amadurecimento da natureza humana de Jesus, a fim dele cumprir o ministério que Deus lhe confiara. A tentação serviu para isso, para o amadurecimento. Quando eu falo amadurecimento, da natureza humana de Jesus. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 8, nos diz que Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está lá em Hebreus 5:8. A provação de Jó foi para o seu amadurecimento. As tentações de Jesus foi para o amadurecimento da natureza humana dele, de Jesus. E por que nós somos tentados também? Para o nosso amadurecimento. Está vendo aí como as coisas elas se encaixam? Então veja, Hebreus 5:8 diz que Jesus Cristo ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele, Jesus Cristo, sofreu. Então, a tentação foi um período de sofrimento para a natureza humana de Jesus? Foi.
É dito aqui que depois dos 40 dias ele teve fome. Ele teve fome naquele deserto. Mas aquilo era necessário para que ele pudesse cumprir o seu papel de Salvador um pouco mais adiante. E por isso o Espírito Santo o levou ao deserto para esse fim. Em segundo lugar, a segunda razão pela qual foi necessário Cristo ter sido tentado, e por isso o Espírito o levou àquela situação, permitiu a vitória sobre o pecado que Adão não alcançou. Permitiu a vitória sobre o pecado que Adão não alcançou. Adão alcançou a vitória sobre o pecado? Deus tinha dito, de todos os frutos que há no jardim, você pode comer livremente. Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão, você não pode comer, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. O que foi que Adão fez? Meteu a dentada, comeu, desobedeceu, entendeu? Então, perdeu para o pecado, sofreu a derrota pelo pecado, porque ele foi desobediente e não resistiu à tentação. Cristo ele foi obediente e por isso Cristo ele resistiu à tentação, por isso ele teria que ser tentado. Então, o primeiro Adão sucumbiu, caiu diante da tentação. A derrota desse primeiro Adão trouxe para si, para Adão, trouxe para a descendência de Adão várias consequências danosas, dentre elas, escravidão do pecado, morte espiritual. Então, Jesus, ele foi o último Adão. Ele foi tentado da mesma forma que Adão foi tentado. Porém, Jesus, o último Adão, ele venceu o pecado, a tentação, e agora ele pode fazer o quê? Agora ele pode salvar o seu povo dos pecados. Porque se Jesus tivesse cedido à tentação, como é que ele seria o nosso Salvador? Como é que ele nos libertaria dos nossos pecados? Como? Se ele havia cedido ao pecado? Não podia, de jeito nenhum. Então, ele vence o pecado na tentação, e por isso agora ele pode nos salvar dos nossos pecados. Então, se Cristo não vencesse o tentador, jamais ele poderia ser salvador daqueles que estavam sob domínio de Satanás. Então foi por isso que ele foi tentado. Só um momentinho, Lucas. Segura só aí a pergunta. Abra aí para a gente fechar a parte de exposição. Romanos 5. Segura a pergunta aí, viu, Lucas? Só um momentinho. Romanos 5. Só para a gente ver como Cristo ele venceu agora. E por isso ele foi tentado. Romanos 5, 18 e 19. Olha a comparação aqui, do primeiro Adão, 5, 18 e 19. Do primeiro Adão, o que ele fez, e aquilo que gerou para nós. Do segundo Adão, o que ele fez, e aquilo que ele gera para nós. Totalmente diferente. Olha só. Pois assim, veja, como por uma só ofensa, no caso aqui a desobediência de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, vai fazendo a comparação, por um só ato de justiça, referindo-se a Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão o quê? Justos. Está vendo aí? Então, Cristo, ao ser levado pelo Espírito para ser tentado, ele vence a tentação e obtém a vitória que Adão não tinha obtido em relação ao pecado. 3 operações que o Espírito Santo realizou na vida de Jesus. Eu ia dizer assim, olhar o papel, mas ninguém tem um papel para olhar. Dá para a gente puxar da mente quais foram as 3? A primeira, pela sequência. Nascimento virginal. A segunda, bati mais forte. A terceira, o negócio ficou meio fraco ainda, mas vamos lá. Aí fica a pergunta, né? O que é que isso relaciona comigo? O que é que isso tem a ver, melhor dizendo, comigo?
A necessidade, meus irmãos, que a gente tem que, da gente olhar para aquilo que o Espírito Santo fez em relação ao ministério de Jesus. Por quê? Porque ele se relaciona também com a nossa vida, de uma forma ou de outra. Veja, quando o Espírito Santo, ele envolve a Virgem Maria, para que o ente santo que nasceria dela fosse sem pecado, o Espírito Santo estava preservando que o nosso Salvador, ele fosse pecador. Quem é que nos preserva, meus irmãos? No sentido de nos auxiliar, para que a gente não peque. Está vendo aí? Está vendo aí como se relaciona com a gente? Porque foi o Espírito Santo que preservou que o nosso Salvador não fosse um pecador. E é Ele que nos preserva para que a gente não peque. Quanto mais cheios do Espírito, menos pecado a gente vai cometer. Não é verdade? Porque Ele vai nos preservar. Assim como preservou a Jesus. A primeira relação. A segunda relação. Quem é que nos capacita para fazer a obra de Deus? Porque deu o aval para que Cristo pudesse iniciar a sua obra, para realizar a obra de Deus. Quem foi que deu esse aval? O Espírito Santo. E é Ele que nos capacita para que a gente possa realizar a obra de Deus. A gente não realiza a obra de Deus dependendo das nossas próprias forças. É o Espírito Santo que opera dentro de nós, que nos dá o vigor necessário para que a gente siga adiante e possa cumprir aquilo que Ele, Deus, requer de nós em termos de sua obra. Olha a relação. Olha a relação. Em terceiro lugar, conforme nós acabamos de ver aqui nesse terceiro ponto, o Espírito Santo fortaleceu a Jesus Cristo para que Ele não cedesse à tentação. Quem é que nos fortalece para que a gente não venha ceder às tentações? Quem é? Está vendo aí, meus irmãos? Como tudo que sucedeu a Jesus Cristo tem implicação para a nossa vida, teologia é isso. É você estudá-la, vendo como ela se aplica à nossa vida. Porque senão vai ser só informação, vai ser só teoria. Não, tem que ser prática. Tudo isso tem que se tornar prático, vivenciado, experimentado na nossa vida. Então, que a gente olhe para essas operações do Espírito Santo na vida de Jesus e veja que, de certa forma, essas mesmas operações, elas se fazem presentes em nossas vidas. Semana que vem a gente vai ver o operar do Espírito Santo no confronto com o diabo, ao longo da realização do seu ministério. A gente vai ver o operar do Espírito Santo no sacrifício de Jesus Cristo em prol dos nossos pecados. E a gente vai olhar a operação do Espírito Santo em relação a Jesus Cristo ressuscitando dentro dos mortos. Eu tinha até feito uma conta errada, eu tinha visto que eram 5, mas na verdade são 6 operações. Eu repeti aqui, por isso que eu contei errado. Então a gente viu 3 hoje, e a gente vai ver mais 3 semana que vem, e como essas coisas elas se aplicam à nossa vida. Então não perca a próxima aula, vai ser a continuação dessa aula de hoje. Mas saia daqui com essa consciência. A gente só vive a vida cristã através do Espírito Santo. É Ele quem nos preserva de pecar, é Ele quem nos capacita para realizar a obra de Deus, é Ele quem nos auxilia para resistir às tentações. Então recorra a Ele, para que essas realidades possam se tornar um fato na sua vida. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.